Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o WG, vim para mais um vídeo para vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre as tilápias aí, né? Tá tendo uma coisa bem interessante, né? E na verdade é até meio preocupante, né? Porque tá aparecendo cardumes de tilápia em pleno mar brasileiro, né? Então vale lembrar, né, que a tilápia nem é do Brasil, ela é uma espécie introduzida, né? Então pra gente entender um pouco melhor isso, né? Eu fui atrás de algumas coisas, né? Então tem várias coisas aqui, ó, vídeos, né? E também tem um estudo também que fizeram em diversos lugares do Brasil também, né? Então a ideia aqui é a gente tá dando uma olhada o como que a tilápia consegue se adaptar, né? Porque ela ir para o mar é um pouco preocupante, né? Porque assim, para começar, né? O que chamou muita atenção, né? Pode deixar a gente, né? Cabelo em pé, né? É até uns vídeos, né, que a gente tem, né, pessoal? Porque, por exemplo, aqui a gente tem diversos vídeos de tilápia nadando normal, assim, né? Em alguns lugares, vários lugares, né? Então, isso é totalmente inesperado, né? E o pior é que não é algo isolado, né? Ele tem vários pontos espalhados aí, né? São Paulo, Espírito Santo, Rio, Santa Catarina, tá? Então tem vários pontos, tá? Se não me engano, tem uns 19 aí, tá bom? Então o negócio está se espalhando mesmo. E aí entra a parte fascinante e preocupante também, né? O como é que um peixe de água doce, como é que é a tilápia, né? Como que ela consegue viver na água salgada, né? Então o pessoal fala que isso está na história evolutiva da espécie, né? Então, o que acontece, né? Os ancestrais da tilápia, né? Lá, bem lá atrás, né? Veio do mar. Então, a espécie ainda tem, assim, uma memória fisiológica, né? Tem alguns mecanismos para, né, controlar o sal, né? E isso permite que elas tolerem um bom grau de salinidade, né? Não é qualquer peixe de rio que consegue isso, né? Então a tilápia tem essa carta na manga, né? Essa herança ancestral, né? É um negócio bem incrível, né? Mas pensando bem, isso pode ser um pouco assustador até, né? Porque a consequência pode ser grande, né? Você imagina a disputa, né? Por comida, por espaço, né? Ainda mais a tilápia, né? Que gosta de bastante, né? Território, ela é bem territorialista, né? Então pode ter muitas espécies locais que vai ter problema, né? Então isso aumenta a pressão nas espécies nativas, né? E não é só isso também, né? Porque a gente tem mais coisas aí, né? A tilápia é o que a gente chama de predador oportunista e generalista, né? Porque vários lugares mostram, né, que tilápia come de tudo, né? Camarões, outros peixes menores, né? Crustáceos, come de tudo, né? E até corais, pessoal. Até corais a tilápia come, né? Então, esse é um impacto que a gente nem imaginava direito, né? E até os próprios especialistas falam, né, que essa predação pode levar alguns peixes locais, né, à extinção, né? E tem um ponto importante, né? A criação de tilápias, né? Mesmo aquelas feitas em água salobra, né, e vários outros lugares, isso acaba atrapalhando meio que duplamente, vamos dizer, né? Porque ele ele impacta, né, o ecossistema, tanto do mar quanto dos oceanos, né? Porque você já está ali no meio, né? Ó, vou mostrar meu microfoninho novo, tá? Tô até estreando ele aqui hoje, tá? Então, ele também critica essas criações das tilápias, por quê também, né? Porque ele tem muito escape, né? E assim, o pessoal que nem fala, né? A tilápia não é galinha, né? Ela não fica confinada, né? Porque a gente pode criar a galinha, mas não solta numa reserva, né? Já a tilápia é meio diferente, né? Porque o pessoal guarda e os escapes, como eu falei, é muito grande, né? E é muito grande, não é um acidente aqui e outro ali, né? É muito, né? Muitas tilápias escapam dessas criações, né? E pelo que alguns estudos apontam, a maioria das pisciculturas, né? Aqueles confinamentos não é o suficiente, porque o volume de escape é muito grande. E elas realmente acham lá o caminho e acaba saindo nos rios e mares, e isso vai impactando, né? Muitos lugares por onde elas passam, né? Isso é bem urgente, né? Que a gente precisa ter um controle bem grande aí dessa população, vamos dizer assim, né? Então é isso, né, pessoal? A gente tem uma tilápia, né, que é uma espécie invasora, né, que mostra uma grande, né, compatibilidade, né, com o mar e os oceanos, né, e os rios, né? Então transforma isso
como é que se diz? Numa ameaça bem grande, né, no nosso ecossistema, né? Competição, territorialismo, né? Então, é bem incrível isso daí, né, pessoal? Então, isso a gente tentei, né, ilustrar para vocês aqui como essas espécies, né, que não são nativas, né, pode trazer consequências que a gente não pode nem prever, né? Porque essa espécie, ela mostra essa plasticidade, né, essa capacidade que ela tem e que pega muitas pessoas de surpresa, né, os especialistas, né? Então isso mostra o tamanho dos desafios que a gente tem pela frente, né? E fica aquela reflexão, né? Se a tilápia é um peixe que, de certa forma, né, a gente achava que conhecia bem, né, que cria em larga escala, né? Se ela nos surpreende com essa adaptação incrível ao mar, o que outras surpresas, quais outros desafios inesperados, né, podem estar cozinhando por aí, né? Outras espécies exóticas, mesmo aquelas que a gente acredita que já conhece, né? Então, fica aí uma pergunta pra gente pensar, né, pessoal? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!